Debate tem uma coisa parecida com o jogo de futebol. Tem aquela máxima, né? O sujeito às vezes fala, eu vi outro jogo. Quando ele vê ou escuta ali ou lê algum comentário sobre um jogo que ele também assistiu e tem impressões muito diferentes. Então ele fala, eu vi outro jogo. E no debate acontece isso. Muita gente vê o que quer ver, né? Ouve o que quer ouvir. E chega à conclusão que, na verdade, já estava pré-fabricada. Só estava ali à mão esperando para ser anunciada, porque nada faria que o espectador mudasse a sua conclusão prévia. Uma coisa esquisita, conclusão prévia, né? É uma contradição conceitual. A conclusão tem que ser sempre posterior. Mas existe a conclusão prévia. É da onde vem o pré-conceito, né? O conceito pré-estabelecido, que muitas vezes deriva em preconceito. E no debate isso acontece. Então, muito mais importante do que chegar aqui e dar impressão pessoal sobre o debate, né? Inclusive tem essas enquetes, quem ganhou, quem perdeu, e muitas vezes o sujeito, quando ele diz ganhou fulano, ele não está dizendo eu voto em fulano. Ele acha que o fulano se saiu melhor, né? Saiu do debate maior do que havia entrado, não sofreu grandes ferimentos, conseguiu, de certa maneira, apresentar seus argumentos com eficiência, com coerência, com lógica, com oratória razoável. Então, muita gente diz, ganhou fulano. Mas mesmo aí há muita torcida, né? Quem ganhou? Eu me lembro lá, em 2020, quem ganhou o debate? Trump e Biden. E era impressionante como você tinha uma divisão. Os que achavam que o Biden havia vencido porque torciam pelo Biden. E os que diziam que o Trump havia vencido porque torciam pelo Trump. Mas ontem, inclusive nas opiniões, nessas enquetes, né? Quem ganhou, quem levou a melhor e tal, o que se notou foi que, com algumas exceções, mesmo eleitores do Lula acharam que ele estava numa noite ruim. Inclusive na velocidade de reação, né? Na velocidade de raciocínio, de percepção do que viria pela frente. Algo que o Lula desenvolveu ao longo do tempo, participando de N debates, de N situações políticas. E ontem faltou a ele, em muitos momentos, essa velocidade de percepção. Argumentos errados em hora errada e, às vezes, uma surpresa ao acreditar que estava numa estratégia segura. O importante, muito mais, repito, do que a opinião, quem ganhou, quem não ganhou, quem perdeu, quem não perdeu, é analisarmos o quanto cada um alcançou ou não seus objetivos. O Bolsonaro e o Lula, isso está claro, aliás, o Bolsonaro, já para o fim do debate, resolve tornar pública essa posição, mas foi desde o início a posição dele e do Lula. Eles chegaram ao debate com a seguinte premissa: a disputa é entre nós dois. Os outros estão aqui, têm o direito de estar aqui, vão opinar, podem ter um peso no nosso embate, mas o nosso embate. Porque essa disputa eleitoral é entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Essa foi a premissa dos dois. E tentando já fazer do debate o ponto culminante dessa ideia. Como quem diz, bom, depois desse debate, qualquer especulação de que um terceiro conseguirá entrar nessa briga vai ser sepultada, né? No entanto, hoje houve também um levantamento, não sobre quem ganhou o debate, mas intenção de voto depois do debate. E na única enquete, porque foi feita por telefone, é óbvio, não havia tempo para uma pesquisa na rua, assim, que
com levantamento depois, etc., obedecendo toda a tramitação metodológica. Não haveria tempo para divulgação hoje, mas outras serão feitas, é claro, tentando descobrir o impacto do debate. E talvez até mais fiéis à realidade. Por quê? Porque muitas vezes, na noite, nos minutos posteriores ao debate, ou na manhã seguinte ao debate, você ainda tem um impacto emocional do que você ouviu, viu. 2 dias depois, já há uma relação mais racional, mais distante com o que você viu e ouviu. Então, as pesquisas que serão feitas esta semana trarão o impacto do debate e já com uma opinião cristalizada, consolidada ou próxima disso. Logo depois do debate, ou na manhã seguinte, você ainda tem muito do impacto emocional. Mas o fato é que foi feita uma enquete por telefone. E o Ciro Gomes ganha 3 pontos nessa enquete. Ele salta de 6 para 9. E a Simone Tebet, 1 ponto. Que é uma variação ali, quase um andar de lado, né, considerando margem de erro, etc., mas 3 para 4. O Lula desce 2 pontos e o Bolsonaro, nessa enquete, estacionado. Em relação à pesquisa, claro, do mesmo instituto, isso é óbvio. Porém, vale ressaltar, essa é uma enquete, né, feita logo depois de um grande evento político eleitoral, um debate. Depois você terá, daqui a 2 dias, 3 dias, uma aferição muito mais próxima do voto consolidado, daquilo que o debate provocou. Mas uma coisa é certa, esse debate mostra claramente a diferença desse tipo de encontro para o horário gratuito, para o horário eleitoral gratuito. Porque ali é comercial, é propaganda, não é? É o mesmo princípio da venda de produtos. A observação da embalagem, o marqueteiro dizendo não fale isso, fale aquilo, vamos gravar de novo, se titubeou, olhe mais firme para a câmera, ou não olhe para a câmera, fale ao telefone, arregace as mangas, aquilo que é venda de um produto. O debate não. E é claro que, sendo ao vivo, se houvesse hoje à noite, se hoje no estúdio da TV Bandeirantes estivessem de novo lá os candidatos, o debate seria muito diferente. Porque o debate não é só preparo, ideias, mas também como o sujeito está naquele dia. O primeiro dos debates televisivos já trouxe isso, que foi o John Kennedy com o Nixon. O Nixon estava saindo de uma gripe, ele estava mal, ainda meio febril, suando. E o Kennedy estava muito bem disposto, feliz da vida, confiante, dando respostas claras, firmes. Foi decisivo, como foi o preparadíssimo para lidar com câmeras de TV Ronald Reagan, era um ator de Hollywood. Câmera era um negócio como escova de dente pro cara, né? E, além disso, governador da Califórnia, em alguns mandatos, tinha a experiência política, a linguagem política e a experiência de ator. Contra um Jimmy Carter acuado pelas circunstâncias, né? Inflação alta, a crise no Irã, o sequestro do pessoal americano na embaixada dos Estados Unidos, pelos estudantes iranianos, o novo regime do Khomeini. Era um Jimmy Carter acuado. E o Reagan venceu contra um cara que tentava a reeleição. Ou seja, que tinha de um ponto mais alto. Você começa à frente. Mas é preciso analisar isso. Mas quando olhamos as ideias para o debate, ou seja, o que esse debate servirá para a minha candidatura, a gente pode dizer que não houve ninguém que tenha saído
irreversivelmente abatido, né? Ou que tenha perdido votos de maneira irreversível, ou que tenha dado um salto e transformado o atual cenário eleitoral. A Simone Tebet, ela não gosta do Bolsonaro e teve aquele problema de um ministro do governo Bolsonaro ter decidido apresentar uma denúncia contra ela no Supremo Tribunal Federal. Isso calou muito ali na Simone Tebet. E ela foi, então, com a ideia de ser, desde o início, alguém que usaria cada segundo para atacar o Bolsonaro. Tanto que na primeira resposta que ela dá, o boa noite, ela já fala que a tarefa urgente era remover. A tarefa urgente é remover o presidente da República, disse Simone Tebet. Essa é a tarefa urgente, porque ele está provocando uma crise institucional com o Supremo. Essa crise tem a ver com as atitudes do Bolsonaro, etc. A tarefa urgente é tirar o Bolsonaro. Foi com essa fala que Simone Tebet se apresentou. E aí, ela, durante 2 blocos, manteve essa linha. Qualquer que fosse o tema, ela puxava para atacar o Bolsonaro. Isso deve ter levado o Lula a uma conclusão que muita gente já havia chegado também. Olha, talvez involuntariamente, mas o fato é que a Simone Tebet, como aquela premissa de Bolsonaro e Lula, no final das contas o embate é entre nós dois, e essa é uma premissa que já está firmada para muita gente, o embate é entre os dois. Quando ela passa 2 blocos usando cada resposta para atacar o Bolsonaro, muitos chegaram à conclusão que ele estava, talvez involuntariamente, provavelmente involuntariamente, até aquele momento era a ideia de que estava, como linha auxiliar do PT, como linha auxiliar do Lula. Porque era alguém, mais alguém, atacando o Bolsonaro e que provavelmente, todos pensaram, passará o horário eleitoral gratuito usando seus minutos para atacar o Bolsonaro. Logo, ainda que involuntariamente, será linha auxiliar do Lula, da candidatura do Lula. E o Lula fiou-se nisso. Toda hora ela ataca o Bolsonaro, né? Eu vou usar essa escada, como não? E faz uma pergunta já mastigadinha, né? Já mastigadinha para ela atacar o Bolsonaro. E aí ele fala em evidências de corrupção que teriam sido apuradas na CPI da Covid, onde estava a Simone Tebet, era uma das integrantes, e a história do sigilo de 100 anos, para isso e para aquilo. Então ele falou, jogo, ela pega, mata no peito, sai jogando e vai atirar no Bolsonaro inapelavelmente. Só que aí a Simone Tebet mostra que não estaria como linha auxiliar, porque ela aproveita a pergunta e também ataca o Lula. E fala de corrupção no governo Lula, cita o mensalão, desculpa-se porque muita gente do partido dela fez parte de esquemas de corrupção com o PT, e ao dizer tudo isso, ela deixa o Lula até desconcertado. O Lula, geralmente, em situações como essa, a reação dele é muito rápida. Muito rápida. O dar a volta, né? O achar um caminho inesperado e sair daquilo, ele fez isso dezenas, centenas de vezes. Mas ele ficou desconcertado. Ele estava com o raciocínio lento. Ficou desconcertado e falou, não, mas eu fiz a pergunta para você falar do sigilo de 100 anos. Mas o episódio mostra o quê? A ideia do Lula
de fazer, eu vou fazer desse cenário aqui um bombardeio ao Bolsonaro, que é quem me interessa. Assim como o Bolsonaro não estava lá para embates com sua ex-grande apoiadora, Soraya Tronic. Os embates com a Simone eram inevitáveis porque ela fez com que fossem inevitáveis. Mas a ideia dele era, eu estou aqui para atacar o Lula, ser atacado pelo Lula. Essa era a ideia de ambos. O Lula tentou trazer aliados, atrair aliados. E numa jogada ainda mais ousada, porque ele conhece o Ciro Gomes, ele tentou algo parecido. E fez, eu respeito muito o Ciro, eu gosto muito do Ciro, falou das 3 pessoas que ele de fato considera. Considera as opiniões, considera as posições. 3 únicas. E uma delas, Ciro Gomes. O Ciro sorriu e quando parecia que estava abalado com aquele carinho verbal, né, feito pelo Lula, ele diz, olha, o Lula é um encantador de serpentes, ele sabe pegar a gente pelo emocional, mas não estou aqui para tratar de questões pessoais. E aí ataca duramente o Lula, o governo Lula, diz que Lula deixou-se corromper e que o Bolsonaro, e aí, junto com todos os ataques que o Ciro faz frequentemente ao Bolsonaro, ontem chegou a dizer da falta de caráter, né? da falta de compostura, diz que Bolsonaro é um desqualificado, mas ponderando que Bolsonaro herdou uma desgraça econômica produzida pelo PT. Então, nas 2 tentativas do Lula de atrair um aliado, ele chegou a sugerir conversas com o PDT para um futuro ministério. Isso não passou despercebido de todos, imagino eu. O que obviamente desagradou ao Ciro, porque o Ciro sabe que dentro do PDT tem muita gente que quer saltar logo para uma canoa mais segura, mais competitiva. Então ele já está solitário. Né? Está solitário. Ele até usou muito bem essa situação de não ter aliados de outros partidos para dizer que ele é um abolicionista. Então é claro que os escravocratas, os escravagistas não vão apoiá-lo, diz o Ciro Gomes. Ele encontrou um argumento muito bom para tratar desse isolamento. Eu sou um abolicionista, como é que um abolicionista terá apoio dos escravocratas, dos escravagistas? Né? E o Lula, quando o Ciro dá essa resposta, volta para o Lula e ele muda completamente, muda até o semblante. Aquela reação rápida, capacidade de amortecer, absorver, manter o sorriso e a linha, não apareceram essas qualidades. Ele sentiu o baque na resposta do Ciro e aí chegou a dizer, então provavelmente não vai ter conversa nenhuma. Né? E muda o tom completamente em relação ao Ciro, que ele havia tentado, ele lembra, foi meu ministro de 2003 a 2006 e tal. E ao dizer que é um dos 3 que ele considera, que ele para ouvir, né? Embora na pergunta da jornalista, porque foi feita para o Lula, para o Ciro comentar, na pergunta da jornalista já estivesse ali a informação de que Lula, reagindo ao fato de que Ciro o chamou de corrupto, ele diz, não dá para levar o Ciro a sério. E ali, quando ele comenta, ele vai no sentido oposto. Ele diz que é um dos poucos que ele leva a sério. Mas a resposta do Ciro fez desandar essa estratégia. Né? No caso da Simone Tebet,
ela tem sido apontada como alguém que saiu muito bem no debate, porque foi assertivo, etc. Mas assertivo, acho que cada um ali foi. Felipe Dávila foi. Vendeu suas ideias. É claro, é óbvio que ali você tem 3 prateleiras. 2 que o mundo diz, eles estão disputando a eleição. E o mundo aqui não é um exagero, uma figura de linguagem. Hoje a Sônia Blota falava das manchetes na imprensa europeia a respeito do debate e tal. E o tratamento do assunto pela imprensa europeia é sempre Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. O embate entre os dois. Então o mundo enxerga que a disputa é entre os dois. O Ciro, até por ele parece ser sincero ao dizer que é a última tentativa de chegar à presidência, ele arrisca, enxerga ali alguma luz, alguma possibilidade, acreditou no debate como um caminho para tentar começar a crescer nas intenções de voto, etc. Tem muito pouco tempo na televisão, pouquíssimo tempo na televisão, e tem uma oposição que não aparece. O Ciro tem uma oposição que não aparece, que é a oposição dos bancos, das grandes instituições financeiras. As propostas do Ciro, e mais do que propostas eventuais sobre o mercado financeiro, endividamento e tal, as ideias econômicas desagradam ao setor financeiro. Isso é claro. Não é agora. Antes já era. E o Ciro Gomes ainda tem ali uma esperança. Os outros 3, Felipe Dávila, Soraya Tronic, Simone Tebet, têm uma vantagem formidável. Você pode dizer que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, porque você não será obrigado a fazer, porque você não vai ganhar. A Soraya Tronic, ela aparece aí na vida pública naqueles movimentos de 2013, né? Que se espalharam pelo país, aqueles protestos, com ideias difusas, reivindicações várias, né? Difusas ao máximo. Ela surge ali. E em 18, ela é eleita numa carona com o Bolsonaro, como aconteceu com vários. Com o Witzel no Rio de Janeiro, com o Zema em Minas. O Dória, que já era mais conhecido, né? Prefeito de São Paulo, também pegou carona. Ela foi uma das que pegaram carona. E agora cai no colo dela com a desistência lá do Bivar. E ela é melhor que o Bivar, hein? Ela não tem a experiência política, mas tem um discurso melhor do que o do Bivar. Menos viciado, né? Nas coisas todas da política. Mas ela embarcou no quê? No imposto único do Marcos Sintra. Né? O Marcos Sintra há 30 anos defende esse troço. Foi para o governo defendendo isso e saiu do governo desencantado porque ninguém abraçou essa ideia. Né? Abraçou para valer. Mas há 30 anos, e agora ele tem uma candidata e ele é o vice na chapa. Ele é o vice na chapa da Soraya Tronic. Então, Soraya, o Felipe Dávila, que fala muito bem, conheço o Felipe Dávila, fala muito bem, tem boas ideias, etc. E a Simone Tebet com essa vantagem. Né? Eu vou falar, a Simone prometeu uma divisão equânime dos ministérios, e o Lula fez bem em não se comprometer com isso. Porque ele tem chance de ganhar. E é óbvio que você forma um ministério, é uma obrigação de um governante, um sujeito que não é dono daquilo. Ele está lá delegado do povo. Ele tem a obrigação de escolher o que ele considera, e ele e sua equipe, os melhores. Ele não pode fazer sistema de cotas no ministério. Pô. Já bastam as cotas informais, né? Cota de partido, cota do vice-presidente, cotas pessoais do presidente, já basta isso. Ele fez bem não se comprometer com cota em ministério. Porque ele pode ganhar. Ela não, então ela pode se comprometer com cota, não é verdade? E o Bolsonaro, que saiu-se muito melhor do que na entrevista que havia dado no Jornal Nacional,
estava muito... É aquela história do dia, né? Estava muito mais ligado, mais firme, mais convicto do que deveria dizer. E teria saído ali sem arranhões, né? Não fosse aquele episódio lá, em que nem essa história de misoginia, não sei o quê. Peguem o conceito de misoginia, não é isso, né? Mas ali é uma desavença antiga. Mas ele conseguiu o seu objetivo, que era, inclusive no fim ele diz isso, que era dizer, ó, a eleição é entre eu e o Lula. E o Lula significa isso, isso, isso e isso. Era essa a ideia do Bolsonaro desde o início, né? Então o debate não elegeu ninguém, não fez ninguém ficar fora da disputa. Muitos ganharam uma visibilidade que nunca tiveram e talvez não tenham mais. Mas o importante é que mostrou a diferença para um horário eleitoral. Sempre lembrando que todas as promessas feitas só podem ser cumpridas, não por eles, mas pelo Congresso Nacional. Ronald.